Existe um detalhe no relato do dilúvio que quase ninguém percebe. Não foi Noé quem fechou a porta da arca. A Bíblia diz que foi Deus. Uma frase, 4 palavras, que mudam tudo o que você pensava saber sobre essa história. Estamos em Gênesis capítulo 6, num mundo que havia esquecido completamente de Deus. A Bíblia diz que a maldade do homem era grande sobre a terra, que todo o pensamento do coração humano era continuamente mau. Continuamente, sem exceção, sem pausa. Nesse mundo havia um homem diferente, Noé. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Num mundo completamente corrompido, Noé andava com Deus. Deus falou com Noé e deu uma ordem que para qualquer pessoa pareceria loucura. Construa uma arca, enorme, específica, detalhada, num lugar onde não havia mar, onde não havia rio, onde não havia nada que justificasse aquela construção. Noé obedeceu e construiu por décadas, enquanto o povo ao redor ria, enquanto o mundo continuava como se nada fosse mudar. A Bíblia sugere que Noé pregou durante esse tempo, avisou as pessoas e ninguém entrou. E então algo começou a acontecer que ninguém conseguia explicar. Os animais começaram a chegar, sozinhos, sem serem guiados por ninguém, de todas as espécies, de todos os lugares, entrando na arca em pares, como se algo invisível os estivesse conduzindo. Noé entrou na arca, sua esposa, seus filhos, as esposas dos filhos, 8 pessoas, em um mundo de milhões, 8 pessoas que acreditaram, 8 pessoas que obedeceram, 8 pessoas que entraram. E então vem o versículo que quase ninguém percebe. Gênesis 7, versículo 16. E o Senhor fechou a porta atrás dele. Não foi Noé quem fechou. Não foi um dos filhos, foi o Senhor. Por que esse detalhe importa? Porque quando Deus fecha uma porta, nenhum homem pode abrir. Noé não podia abrir do lado de dentro. O povo não podia abrir do lado de fora. A decisão havia sido tomada por Deus e era definitiva. Mas há um detalhe ainda mais impressionante. A chuva não começou imediatamente. Depois que Deus fechou a porta, passou uma semana inteira. 7 dias de silêncio. 7 dias com a porta fechada e o céu ainda aberto. 7 dias em que o mundo ainda podia ver a arca e ainda escolheu não entrar. No 17º dia do 2º mês, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A Bíblia usa essa linguagem, comportas, como se o próprio céu fosse uma estrutura com portas, e Deus as abriu. A água subiu e continuou subindo por 40 dias e 40 noites, até cobrir as montanhas mais altas. Tudo o que havia sobre a face da terra morreu. A Bíblia não ameniza esse fato. Foi o fim de um mundo inteiro, e a arca flutuava sobre as águas, com 8 pessoas dentro, e a porta fechada por Deus. Não havia tempestade que pudesse abri-la. Não havia onda que pudesse derrubá-la, porque quem a havia fechado era o mesmo que controlava as águas. Mas há uma camada nessa história que vai muito além da chuva. A porta que Deus fechou representa uma linha entre os que escolheram entrar e os que escolheram ficar fora. E nenhum dos 2 grupos tomou essa decisão na hora da chuva. Essa decisão foi tomada bem antes. Isso diz algo profundo sobre a graça de Deus. Noé não escolheu quem entrou na arca. Deus escolheu. E Deus convidou. A porta ficou aberta por décadas. Qualquer pessoa podia entrar. Mas a escolha de entrar era de cada um. A história do dilúvio não é apenas um relato de destruição. É um relato de salvação. De uma porta que ficou aberta por muito tempo. De um Deus que avisou antes de agir. De uma graça que esperou até que o tempo acabou. E se existe algo que essa história diz para você hoje, é que existe uma porta aberta. Não de madeira. Não de uma arca física.
mas a mesma graça que levou Noé para dentro ainda está disponível, e a porta ainda não foi fechada. Gênesis 716. E o Senhor fechou a porta atrás dele. 4 palavras que carregam o peso de uma escolha eterna. A porta que Deus fecha, nenhum homem abre. A porta que Deus abre, nenhum homem fecha. E hoje, ela ainda está aberta. Se essa passagem falou com você hoje, se você nunca tinha percebido esse detalhe, em Gênesis comenta amém aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Se inscreve no canal e ativa o sino. A Bíblia tem muito mais do que os olhos costumam ver. Que Deus te abençoe.